Nesse vídeo iremos explicar a parte do cadastro de serviços dentro do sistema tarefa. Então, no nosso menu lateral esquerdo, iremos descer até a parte de cadastros gerais, serviços. Dentro da base padrão do tarefa, quando um cliente novo contrata, ele vem com mais de 100 serviços já pré-configurados na base inicial. Porém, a gente pode cadastrar outros serviços de forma manual, então é ilimitado a quantidade de serviços que podem ser cadastrados, e o gestor também possui quase 600 serviços já pré-configurados para baixa automática. Então, caso não esteja na base inicial do cliente, a gente consegue cadastrar esses serviços também aqui dentro, e será detalhado nesse vídeo aqui. Então, a primeira parte, na aba de serviços a gente cadastra, aqui em cima na parte superior nós podemos filtrar pelos status dos serviços somente ativos, inativos, tipo de serviço avulso ou tipo de serviço recorrente. Então, avulso aqui não tem uma data definida para ser realizado, e recorrentes são os serviços que são mensais, semestrais, anuais, conforme for a sua competência. Nesse caso, temos filtrado somente por status ativo. Então, uma situação que a gente tem dentro do sistema tarefa, a gente não consegue excluir o cadastro de um serviço, somente inativar. Por isso, temos essas opções aqui, somente de filtro. Temos a opção de exportar o que tiver nessa tela aqui para um Excel, então o cadastro de todo o serviço que tem na base padrão do cliente. E temos a opção aqui da lupinha. Então, as duas formas de a gente cadastrar serviço aqui dentro, seria a forma de novo, que a gente cadastraria ali de forma manual. Depois eu vou detalhar um outro serviço para ver todas as abas que a gente precisa fazer o preenchimento. E aqui temos a opção de buscar serviços padrões. Esses são os quase 600 serviços que já tem na base do próprio gestor. Então, a gente consegue vir aqui e procurar esses serviços. Acessando o nosso gestor, na área de trabalho do Kill, então, área de trabalho, Kill, temos configurações, obrigações fiscais e previdenciárias. Nessa tela, a gente vai configurar os serviços que estão já parametrizados por mesmo e qual pasta irá receber dentro do gestor Zen no EDOC para repassar para baixo no tarefa. Iremos clicar como novo, nos 3 pontinhos. Aqui aparece a quantidade de serviços, então a gente pode pesquisar quais serviços que já estão mapeados. Quero pesquisar uma guia de imposto estadual, federal, municipal, eu consigo pesquisar aqui dentro do meu sistema tarefa, no meu sistema gestor, selecionando e ele também, consequentemente, vai passar pelo Zen EDOC e chegar na tarefa para realizar a baixa. Então, esses serviços que estão nessa tela do Kill também estarão dentro do nosso sistema tarefa. Então, podemos clicar aqui e vamos procurar alguma coisa de ICMS. Vamos selecionar. Deixando sem filtro, ele vai aparecer todos os serviços, tá? Então, a gente pode pesquisar um exemplo aqui de ICMS 100-110, é um ICMS do Rio Grande do Sul. Ele já está pré-configurado, conseguiremos selecionar o mesmo, dizer qual o departamento que é responsável por fazer esse serviço, então, o departamento fiscal. Iremos selecionar o mesmo aqui também. E iremos adicionar. Esse serviço irá para a nossa base interna dessa contabilidade. Vamos detalhar agora, então, o cadastro de um serviço, como se fosse fazer de forma manual, porém as informações que a gente precisaria preencher. Então, se eu clicasse em novo, eu conseguiria preencher todas as informações gerais da parte de cadastro, criando um novo serviço. Vamos detalhar o serviço que já existe. Vamos pegar um exemplo aqui do FGTS. Então, aqui no busca a gente pode digitar e selecionar o serviço, ele vai filtrar somente por esse serviço e iremos selecioná-lo. Então, as informações que a gente possui no cadastro de um serviço seria o nome, o departamento que é responsável por fazer esse serviço e os parâmetros desse serviço, se é um serviço ativo ou não. Então, como eu comentei, não tem a opção de a gente excluir o cadastro de um serviço, então somente inativar. Caso esse serviço não seja mais controlado pelo escritório, a gente desmarca essa opção para ele ficar como inativo. Uma recomendação e sugestão que a gente dá é marcar na frente do serviço IN entre parênteses para a gente saber quando fazer uma pesquisa na tela de serviços programados que esse serviço já está inativo na nossa base. Temos a segunda opção de serviço avulso, então marcaremos essa opção quando que é um serviço que não tem uma data definida para ser realizado. Então o FGTS é um serviço recorrente, então na parte de programação a gente vai ver quando que é a data do vencimento, parte de competência. Então o serviço avulso a gente marcaria no exemplo um serviço de admissão de funcionário, pedido de faturamento, que depende de quando o cliente solicita para a contabilidade. Controla vencimento, para a parte específica da questão de impostos, permite baixa manual ou não. Então essa é uma situação bem importante dentro do sistema.
Se acaso essa opção estiver marcada que permite baixa manual, qualquer usuário dentro do sistema com qualquer perfil, for colaborador, gerente ou administrador, conseguirá realizar a baixa desse serviço. Caso não esteja marcado, somente com o documento configurado irá realizar a baixa do mesmo. Porém, o perfil administrador também conseguirá realizar a baixa manual, mesmo não estando habilitado. Baixe as competências anteriores, se acaso não fiz um exemplo da competência de dezembro e agora eu fiz a competência de janeiro, postando de janeiro vai baixar anteriores, e todas as referências por questões de serviços decorrentes originados dentro do questor. Em documento, podemos cadastrar o layout do documento que irá baixar esse serviço. Nesse modelo aqui, a gente tem na base padrão inicial as orientações de baixa, como se fosse um PDF, como que seria a postagem desse documento, então a guia do FGTS, a origem pelo Q, salvar o documento na pasta do Q e ele posta dentro do Zen, e o layout de qual documento está configurado para a baixa do mesmo. Digite a mensagem, poderá colocar informações referentes a esse serviço também. Próxima aba temos a parte de programação, então se esse serviço já irá gerar para matriz e filial, ou somente apenas matriz ou apenas filial. O controle sempre pela data do vencimento, então o mês que eu vou realizar o serviço. E aqui vai a questão da competência. Então esse serviço aqui ele é referente ao quê? Mês anterior, ano anterior, 2 meses anteriores. Então as configurações que a gente consegue colocar dentro do sistema também. O dia do vencimento, então nesse caso o FGTS vence sempre até o dia 7. E aqui temos a opção de dia útil. Quando a gente marca essa opção de dia útil, um exemplo, uma folha de pagamento, até o 5º dia útil do mês seguinte. Tem algumas declarações que são o 12º dia útil, 15º dia útil. No caso do FGTS, se a gente marcasse essa opção, ele iria somar o 7º dia útil do mês e ele ficaria a data errada do vencimento, porque o correto é até dia 7. E aqui temos a opção de antecipa ou posterga. Então essa opção a gente marca para o sistema entender quando cair essa data do dia 7, no final de semana ou feriado, ele antecipa ou posterga para um próximo dia útil ou anterior dia útil. Dias de antecedência de entrega ao cliente, então nesse caso está configurado um dia. O dia 7 seria o prazo legal, dias de antecedência de entrega ao cliente um dia. Isso aqui fica a data para o teu colaborador, qual o serviço que ele tem que fazer. Então nesse caso, para o colaborador apareceria o dia 6. Então dia 7, menos um dia de antecedência, iria aparecer 6. E dias de antecedência de início da atividade, ele aparece com uma questão de cores lá na tela de serviços programados. Lá dia 2, na questão do dia 7 menos 5, ele aparece numa cor amarela que está no período para ser realizado. Os meses de ocorrência, se vai ser todos os meses ou não, ou somente um mês específico, então conseguiremos selecionar. E possui múltiplos dias de vencimento do mês. Essa situação é somente para serviços avulsos, que seriam, no caso, um exemplo de um serviço de executar um backup. Então a gente consegue marcar essa opção aqui e dizer que eu quero fazer ele dia 5, dia 10, dia 15... Então, a gente consegue marcar essas opções aqui. E a orientação sempre possui múltiplos para a questão de serviços avulsos. Próxima aba seria a parte de comunicação. Se acaso o cliente utiliza o app de comunicação do Tarefa ou esse app possui uma vinculação e integração com a API de WhatsApp, a gente pode marcar para o Tarefa também mandar esse documento para o cliente. Caso a contabilidade já utilize o EDOC que mande o documento, não tem a necessidade de preencher essa informação aqui também. Se fosse, a gente marcaria que comunica o cliente quando concluído, então quando realizar a baixa desse serviço através da guia do FGTS, o sistema vai entender que vai ter que disparar esse documento aqui para o cliente, configurado dentro do sistema tarefa também na parte de usuários cliente, vinculado à sua empresa. Encerra a comunicação, então a mesma situação para o comunicador, somente se ele envia e o cliente não pode responder, e o perfil de usuário, assunto e corpo da mensagem também. Parâmetros de empresa, então se esse serviço será gerado para empresas ativas, inativas, suspensas, paralisadas, então a gente consegue selecionar vários tipos de situação. Essas situações são configuradas dentro do cadastro da empresa, então a gente pode ter como se fosse um CRM dentro do próprio Tarefa também. As características, então aqui são as informações que a gente diz para vinculação de serviço para a empresa. Então nesse caso a gente tem uma regra dizendo que do departamento pessoal, o grupo departamento pessoal, a característica com empregados. Se lá na empresa estiver marcada essa opção, ele irá fazer o vínculo desse serviço entre ambos. Se acaso for por empresa padrão, essa parte de características aqui não será marcada, ela ficará em branco. Empresas, se acaso for por empresa padrão, a gente tem a opção de vincular mais empresas a esse serviço. Conseguiremos cadastrar de forma individual,
clonar de outros serviços ou cadastrar em lote. Podemos pesquisar aqui por um filtro, exemplo do Simples Nacional, verificar quais empresas que possui e a gente consegue adicionar em lote também essas empresas a esses serviços. Essa tela também serve para a gente verificar quais empresas têm esse serviço para ser feito. Categorias, então iremos marcar se esse serviço é uma guia, se é uma declaração, se é um relatório. Isso influencia na questão dos dashboards para a parte de acompanhamento de visualização também. E a última aba que a gente possui é a parte de integrações. Então aqui a gente tem a parte onde configuramos a questão das baixas automáticas. Então temos a opção de realizar a baixa automática por conteúdo. Nesse caso seriam por documentos que são carregados dentro do sistema tarefa através do clips de upload na tela de serviços programados ou através da pasta enviar do próprio tarefa. Temos a opção então de ser essa baixa dessas formas por conteúdo ou por nome do arquivo. Embaixo temos de baixa por integração. Isso seria pelos documentos que são originados dentro do Questor, que são postados através do botão eDoc no sistema Questor ou salvo na pasta do Queue. Então essa informação interna o próprio Questor irá gerar e mandar para dentro do tarefa. Com essa informação ele conseguirá identificar qual que é o serviço para realizar a baixa. Índice de competência, então qual data no documento irá realizar a questão da competência correta para a baixa. Então, se é a primeira, segunda, terceira, quarta data do documento que o robô identifica. E temos uma opção de categorias do Zen. Nesse caso, seriam para documentos que não são mapeados pelo Queue e a contabilidade possui para postar ali dentro do Zen para mandar ao cliente. Então, a gente consegue hoje o próprio tarefa, carregando pelo upload ou pela pasta enviar, realizando a baixa no tarefa, e aqui eu digo em qual pasta dentro do Zen o sistema vai postar esse documento. Então, temos essa parte de integração também. Então, essa seria de forma geral a parte de parametrização do cadastro dos serviços. Então, conseguimos cadastrar ele de forma manual através do botão novo, ou através desse botão aqui, buscar serviços padrões, que é a lupa. Então, os serviços que já estão mapeados por questão de baixa dentro do sistema Questor.